Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 7, parte 1. As epístolas. O neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade, era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. Aquelas duas criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel e Abigail, o desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar em vista das facilidades de um Pireu. Ele fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados no percurso. Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo, tentando dissuadi-lo. Não será mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava: enquanto pudermos trabalhar, há que esmerarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem amigo, que poderíeis adiar um pouco. Adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com todo o Poderoso? O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim venceram mais de 60 quilômetros, com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Nessa tarefa entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas, não longe do Golfo de Saron. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade, movimentada e rumorosa. Abraçou Lloyd e Eunice numa casinha do porto de Cencreia e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan. Os três abraçaram-se, tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos, aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Deus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma há algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas.
Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltara o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo tarcense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos da sua glória. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto, ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com elevo. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Jochedebe, agora incorporado ao imenso acervo de propriedades dos herdeiros de Licínio Minúcio. Contemplou a velha prisão de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão. Meditou no porto de Sencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e outros pontos da Macedônia, onde fundara suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções da sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos, semanalmente. Mas tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei e o evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés e, se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Paulo aceitou os desafios, mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados seguidamente, até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo zurzia os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga
intima-o com aspereza. Cala-te, paurador impudente! A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador exterminado como os cães da cruz. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou: até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não a aceitais desde hoje, procurarei e curarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à Assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. O tecelão estava jubiloso. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas de Pisídia. Companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto, devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulara, levando as alvíceras da Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena,
e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo.